tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, tinha a dar. Olá Soninha, boa noite! Quem ganhou, ganhou. Vou só limpar os meus óculos. Que bom que vocês estão aqui. Mais cartas para dar. Boa noite, boa noite. Figura, outros sucumbem à batota. Chega onde tu quiseres, mas goza bem a tua hora. Olá Sofia de Oliveira, bem-vinda. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Estou aqui com uma música maravilhosa que a Ana Petito me mandou. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto fazemos um bocadinho de tempo. Eu também, Sónia. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Estava ansiosa por estar com vocês. Do que precisa. Reduz as necessidades, se queres passar bem. E aqui no Facebook também. Se é uma besta, Acho que agora com a internet a funcionar maravilhosamente. a liberdade é uma maluca. E hoje vamos começar um livro novo, uma viagem espiritual. A gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Este livro foi o livro eleito nas votações e é hoje o livro que nós vamos começar. Vou parar aqui isto, porque senão estou a falar aos berros para vos ouvir. Para vos ouvir não, para me ouvir a mim mesma. Para vos ouvir. E é assim, este é um livro que tem a ver com uma história, uma história inspirada na cultura dos índios da Lakota e é um livro que tem a ver com um miúdo, é uma alegoria de alguma maneira, é um romance, é uma história muito linda, é sim senhor, é um romance, não deixa de ser um romance, mas que traz muitos ensinamentos. Aliás, este livro, ele baseia-se numa história de um miúdo, que é o David, que tem, portanto, tem o falecimento da mãe e depois tem o falecimento da irmã. E entra numa dor profunda por causa disso. E o pai, como percebe que este tipo de situações, quando nós entramos nas feridas profundas, o pai, que é da cultura índia, quando percebe isso, então incita o miúdo a fazer uma viagem para procurar respostas para aquela dor, para aquele sofrimento e para aquilo que é a felicidade. Então é um livro que vai nos permitir vamos conhecer melhor a nós próprias e que mostra que o que significa ser feliz e que muitas vezes nós temos uma imagem errada daquilo que é felicidade. E este livro vai nos transportar numa viagem pessoal e eu espero sinceramente que vocês consigam fazer esta viagem comigo e também vai fazer uma ponte, uma simbiose entre as crenças dos nativos americanos, dos índios, não é? Do Lakota, que se baseiam na meditação, na reflexão, nos sonhos. Muitas vezes nós perguntamos, eu sonhei com não sei quê, o que é que isto significa? Isto é um bocado das crenças indígenas, dos índios da América, o tentar interpretar os sonhos como forma de nós percebermos o que é que está acontecendo na nossa mente subconsciente.
e também aqueles princípios de olhar para a natureza como apreciando a beleza da própria natureza, apreciando a beleza da Mãe Terra, apreciando a magnificência de tudo que a Terra nos dá, que nós muitas vezes, hoje está muito calor, que chatice, hoje está muito frio, que chatice, hoje está a chover, que chatice, agora está com seca, não há água e as plantinhas não crescem e não sei o quê, a agricultura não prolifera. Então, perceber isso e fazer a ponte com o pensamento positivo, com a forma como nós olhamos as coisas, com a forma de tentarmos ver o lado bom, que é isso que nós todos procuramos, não é? O lado bom. Cada coisa tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Então tentarmos olhar para as coisas pelo lado bom, pelo lado luminoso, como tudo sendo um ensinamento que a vida nos está a trazer, seja ele qual for. O que é que a vida nos está a ensinar? Então fazer esta ponte e esta alegoria que é feita com a história do miúdo, do David, vai nos permitir aceder a ensinamentos sobre a vida, e vamos também, espero eu, descobrir, espero que vocês consigam, juntamente comigo, e eu também consiga descobrir que nós temos muitos mitos associados à felicidade e quando nós compreendemos isso, dos mitos que nós temos associados à felicidade, e os motivos os motivos que nós podemos ser felizes, então a nossa vida amplia. Eu ainda ontem pus um post: olá, a Bela Santos, bem-vinda. E ainda ontem pus um post, acho que foi ontem ou anteontem, que eu perguntei, que eu perguntava, porque é que estás grata hoje? É exatamente isso. Às vezes as pessoas dizem assim, não estou grata por nada. Ótimo, então já tens uma coisa para estás grata, é que não te aconteceu nada, maravilhoso, não é? E é o significado de percebermos realmente os mitos que nós temos. Às vezes nós pomos a nossa felicidade dependente de algo lá fora, dependente de alguma coisa exterior que nos aconteça. E não é. A nossa felicidade depende simplesmente daquilo que nos vai cá dentro. E o que é que eu vos posso dizer mais sobre este livro? Ele também nos dá, de alguma maneira, a conhecer alguns princípios de meditação próprios dos índios Lakota, e também orienta-nos através de outros princípios que nos vão tornar mais compreensivos, a olhar a vida de uma outra forma. E eu pessoalmente acredito que é através do autoconhecimento que nós nos tornamos aptas a melhorar a nossa vida. E eu não sei em que é que vocês acreditam, digam-me vocês acreditam que o autoconhecimento, se nós nos conhecermos, se nós conhecermos as nossas feridas, se nós conhecermos os nossos medos, se nós conhecermos os nossos bloqueios, aquilo que nos faz parar, não é uma forma de nós de facto conseguirmos ser mais felizes e melhorar a nossa vida? O que é que digam-me vocês? Azevedo, bem-vinda! Digam-me vocês, o que é que vocês acreditam? Enquanto eu espero, vou-vos dizendo. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu estive ausente estas 2 semanas, e não foram bem 2 semanas, mas foi um período muito intenso para mim. E a grande aprendizagem que eu fiz nesta viagem, que eu quero muito partilhar com vocês, foi aprender a receber. Eu tive situações que eu tive mesmo que receber, e receber é um ato de humildade. Receber é uma coisa que, assim, nós não dizemos, não ditamos aquilo que queremos receber, não é? As pessoas dão-nos aquilo que nos querem dar, ajudam-nos quem nos quer ajudar, mas nós não dizemos não é? Simplesmente, e põe-nos numa posição, inconscientemente, a mim, pelo menos, eu sentia isso como se eu estou a receber, então eu fico em dívida, é quase como se eu fico menor. Então foi uma grande aprendizagem para aprender a receber. E quando nós nos dispomos a receber, a vida traz-nos tantas coisas dos sítios mais inesperados. Então é fantástico.
Mas então, digam-me vocês, o autoconhecimento ajuda ou não ajuda a melhorar as nossas vidas? Está tudo muito caladinho hoje. Foi tão mal assim a minha ausência? Ou é o delay? Ou eu estou a falar e vocês não me estão a ouvir? Olá Maria de Fátima, bem-vinda! Sem dúvida que ajuda, diz a Sónia. Muito, ajuda muito. E então, eu vou começar por ler aqui o prefácio. Já fizemos aqui um compassozinho de espera. Vou começar por ler o prefácio. Vamos então começar com este livro que nos vai acompanhar durante uns tempos. Uma viagem espiritual do Billy Mills e Nicholas Sparks. Billy Mills foi inspirador para um filme que vocês devem conhecer, um filme que Running Brave, sobre as Olimpíadas, e Nicholas Sparks dispensa apresentações, que toda a gente conhece, o Diário da Nossa Paixão, As Palavras que eu Nunca Tirei, que além de livros foram também transformados em filmes e obviamente que toda a gente conhece. E isto é um livro, e eu tenho uma edição, a 21ª edição, mas acredito que agora até tem uma capa diferente, acho eu. E então, eu vou só ler aqui, fazer um início a este livro. Maria de Fátima, estava a ver que não conseguia entrar. Ainda bem que conseguiu, Maria de Fátima, bem-vinda mesmo. Um beijo enorme e obrigada pela sua presença. Então, no prefácio, ele começa por falar da palavra que dá origem a este livro. Na edição americana tem não se chama Uma Viagem Espiritual, mas chama-se Wokini, que em dialeto índio, dos índios de Lakota, quer dizer vida nova, uma vida de paz, uma vida de felicidade. E é um livro que ele diz aqui que é um livro que nos permite conhecermos melhor a nós próprios, que nos mostra o significado de sermos felizes e nos transporta através de uma viagem pessoal que nos faz sentir mais realizados. Estabelece também a simbiose das crenças nativas americanas tradicionais, que se baseiam na meditação, na reflexão, nos sonhos, no amor à beleza da natureza, etc., com os princípios terapêuticos modernos, como seja o pensamento positivo, a compreensão da felicidade. E já é uma obra de referência nos Estados Unidos. No fundo, aquilo que eu vos estava a dizer há bocado. E nesta viagem espiritual, é uma alegoria que se lê com muito agrado e nos proporciona ensinamentos sobre a vida. À medida que a história de David se vai desenrolando, nós vamos descobrir os mitos associados à felicidade e compreenderemos o seu significado e os motivos porque é importante ser feliz. A obra dá-nos a conhecer de forma intensa a meditação tradicional e orienta-nos através de 10 princípios que nos tornarão mais esclarecidos e compreensivos. Com a leitura deste livro aprendemos algo sobre a essência da vida dos índios americanos, conhecer-nos-emos melhor e estaremos mais aptos a desvendar alguns segredos para melhorar a nossa própria vida. O livro é breve, simples, de leitura agradável e permite-nos passar a olhar o mundo de forma mais sensível. Uma viagem espiritual é um pequeno tesouro, valioso, insubstituível e inestimável. Partilhemos a sua riqueza connosco mesmo e com os outros. E é isso que nós vamos fazer aqui, é partilhar a riqueza deste livro connosco, entre nós, e com os outros que nos vierem ouvir. Então, há aqui também um breve resumo para que vocês entendam. David, ele começa por fazer aqui um resumo e diz: David nunca esquecerá aquele verão. Era então um rapazinho que acabara de perder a sua irmã adorada e, na verdade, também a sua melhor amiga. Depois da morte da mãe, anos antes, ela era a fonte da sua alegria de viver.
E agora que a perdera, o jovem índio mergulhara num desespero sombrio e o seu pai começava a inquietar-se, pois conhecia o terrível poder destrutivo desse sentimento, que são os tais sentimentos de depressão, que é falta, vazio de essência, falta de amor à vida, é ficarmos sem energia, são as feridas que vêm ao de cima, a perda de alguém é uma ferida muito complicada. Então tinham sido anos muito duros aqueles. Felizmente aquela família índia, discriminada pelos novos americanos, restava ainda o legado das suas tradições ancestrais. O pai viu o pesar que consumia o filho e compreendeu. Então, entregou-lhe um rolo de pele pintado à mão, gasto pelos anos. Daquelas imagens e símbolos emanava um poder misterioso. Foi esse o ponto de partida para uma estranha viagem que mudou para sempre a vida de David. E é assim que vamos começar a história. Eu não sei se toda a gente tem o livro, mas se não tiverem, adquiram. É um livro que vale a pena ler, é um livro que vale a pena ter, ok? Eu acho que está muito pouca luz aqui, ou é impressão minha? Deixem-me ver se eu consigo pôr assim. Ok, então, vamos começar com o rolo de pergaminho, que é o primeiro capítulo na página 17, uma lição para a felicidade. A felicidade é um sentimento maravilhoso. Faz-nos sentir bem em qualquer situação, dá-nos esperança em momentos de desespero, faz-nos sentir em paz num mundo de confusão. Quero que nos sintamos felizes sempre que o desejarmos. Para alcançar esses objetivos, somos convidados a viajar e a aprender com David, um jovem índio que descobriu o segredo para ser feliz. Olá Cristina, bem-vinda! Aconteceram duas coisas naquele ano que afetaram o resto da vida de David. A primeira delas trouxe-lhe uma imensa tristeza, a segunda fê-lo desvendar o maior segredo de toda a sua vida. De qualquer maneira, nunca mais esqueceria aquele verão prodigioso no Dakota do Sul, há quase 30 anos atrás. Tinha sido um dos verões mais quentes da memória recente. As colheitas tinham secado com a estiagem e mais de 14 vacas tinham sido encontradas mortas. Havia 3 dias nas pastagens de Henry Pata de urso. Os mais fracos eram os primeiros a morrer, começando pelos velhos, pelas crianças e pelos doentes. Era um processo de Wakatanka. Wakatanka quer dizer, que tem um glossário aqui no próprio livro, e Wakatanka quer dizer Deus, ou Pai do Céu, ou Criador do mundo. Então era um processo de Deus e ajudava a manter o equilíbrio da natureza. Os mais fortes sobreviveriam e criariam uma descendência robusta. Era assim a vida, era assim que tinha sido sempre e sempre seria. Henry, todavia, não achava que assim fosse. Ele nunca tinha sido capaz de ver para além dos seus interesses económicos. Os alimentos escasseavam e a pouca água que restava nos poços estava poluída pela atividade mineira de há 20 anos atrás. As pessoas receavam que este verão acabasse com o seu estilo de vida, mas não era disso que David tinha medo. Sabia que conseguiriam ultrapassar as dificuldades. Sempre o tinham conseguido. Os Lakotas sobreviveram a guerras, a catástrofes naturais e à varíola. Uma seca não os mataria. No entanto, o rapaz continuava com medo, mais receoso do que alguma vez estivera. E vocês, de que é que têm medo? Já se questionaram sobre quais são os vossos medos? Seria bom que pensassem nisso um bocadinho antes de iniciarmos esta viagem ou no início desta viagem, porque
Da mesma maneira que o David vai ultrapassar os seus medos, nós podemos fazer com este livro um paralelismo e também nós ultrapassarmos os nossos medos. O que é que acham? Querem escrever aí quais são os vossos medos? Tenho alguns. Quais são aqueles que mais te incomodam? Escolhe um que tu queiras ultrapassar nesta viagem. E escolham vocês também. Então, no entanto, o rapaz continuava com medo. Mais receoso do que alguma vez estivera. Nessa manhã o pai não tinha ido à igreja. As consequências espirituais não o assustavam tanto como o motivo pelo qual o pai tinha ficado em casa. E tinha razão. Essa foi a primeira circunstância que afetou o resto da sua vida. David podia vislumbrar à distância o sota que se levava enquanto regressava à casa. Sota significa, vamos ter aqui algumas palavras, eu vou ter que estar a consultar o dicionário. Sota significa fumo. Medo de falhar ou de ser uma falhada. Só falha quem nada faz. Só falha quem nada tenta. Porque só o facto de nós tentarmos, só o facto de nós fazermos alguma coisa, nunca isso significa falhar. Nós só encaramos isso como uma falha, como falhar, está-me a faltar as palavras, um falhanço, só encaramos isso como um falhanço porque somos extremamente exigentes connosco, porque somos perfeccionistas, porque queremos sempre ser perfeitos, fazer perfeitos e porque estamos vinculados à opinião dos outros. Se tudo o que nós fizermos estiver de acordo com aquilo que nos dita o coração e se nós compreendermos que nós fazemos agora aquilo que sabemos fazer da melhor maneira que sabemos fazer, e se todos os dias nos abraçarmos de coração e dissermos, ok, as tuas escolhas são aquelas que tu consegues fazer agora. E então vamos pedir que daqui para a frente consiga fazer outras escolhas com outra iluminação. Mas para isso eu tenho que me aceitar, tenho que me acarinhar, tenho que me amar. E já agora, aproveitando a participação ativa sempre da Sónia, vou-vos pedir que durante um minutinho inspirem profundamente e se abracem e se acolham e sintam como são maravilhosas, como são lindas, como são perfeitas, com todas as imperfeições. Eu sou perfeita na minha imperfeição. E tudo o que eu faço é de coração. Se eu falhar, foi apenas porque agi e fiz o que sabia fazer no momento. Tudo certo? Fez sentido?
Ok. Obrigada. Então, as consequências espirituais não o assustavam tanto como o motivo pelo qual o pai tinha ficado em casa. E tinha razão. Essa foi a primeira circunstância que afetou o resto da sua vida. David podia vislumbrar à distância o sota, que é o fumo, que se elevava enquanto regressava à casa. De repente, sentiu-se abatido. E eu abraço daqui. Beijo, minha querida. Ela morreu, pensava para si próprio. E o meu pai está a queimar a cama dela para que não adoeçamos também. Queria chorar, mas não o fez para não afligir os irmãos e as irmãs mais novas. Queria chorar, mas não o fez para não afligir os irmãos e as irmãs mais novas. Quantas de nós já tivemos esta atitude de querer chorar e não choramos com vergonha ou porque achamos que temos que ser fortes ou porque temos que ser o pilar para alguém e o que é que nós fazemos? Bloqueamos, cristalizamos aquele sentimento, não o deixamos fluir e depois vem outro e outro e outro e a verdade é que as coisas depois ficam de uma coisa de nada, começa-se a criar uma bola maior, maior, maior. Quantas de nós já não fizemos isto? Queria chorar, mas não o fez para não afligir os irmãos e as irmãs mais novas. Tenho de ser um homem, pensava ele. Embora não passasse de um rapaz ainda muito jovem, a minha família precisa que eu seja forte. Yep. É isso. Yep. Quantas de nós já não dissemos não tenho tempo para estas coisas, a minha família precisa que ele seja forte. Os irmãos de David não eram todos do mesmo sangue. Na verdade, a maior parte deles eram meios irmãos, meios irmãs, parentes por afinidade e pessoas adotadas pela família. Mesmo com um espaço exíguo em casa, era dever dos índios ajudarem a sua família. Não a família no sentido meramente tradicional e restrito, mas a família no sentido mais lato, segundo o qual todas as criaturas vivas estão ligadas e são dependentes umas das outras. E aqui está a primeira verdade que existe para os índios. Todos os índios de Lakota, os índios americanos e não só, os budistas também partilham, que é esta que está aqui. Todas as criaturas, eu até vou sublinhar, vivas, estão ligadas e são dependentes umas das outras. O ser humano tem muito o hábito de achar que é único, de achar que é o centro de tudo. Mas a verdade é que não. A verdade é que nós estamos interligados. Nós recebemos... Olá Ana, Santiago, bem-vinda. Love Nuggets Terapias. Sigam, que é maravilhosa. E então, o ser humano tem aquela ideia errada de que é o centro de tudo, que é ele que tudo depende dele e normalmente onde põe a mão estraga. E estraga principalmente a casa que habita. E a casa que habita qual é? É o planeta Terra. E nós estragamos todos os dias o planeta Terra. Nós deitamos lixo para o chão, nós consumimos mais água do que aquilo que nós precisamos, nós consumimos mais eletricidade do que aquilo que nós precisamos, nós gastamos comida e deitamos fora muita comida, nós desperdiçamos montes de coisas, nós não distribuímos, nós poluímos, por exemplo, com um simples telemóvel. Eu não posso pegar no meu porque o meu está aí à frente, mas os telemóveis, hoje em dia as pessoas trocam de telemóvel porque já não está na moda, não é porque o telemóvel avariou, é porque já não está na moda e agora se é um modelo superior e é giro, faz parte, é in ter um telemóvel diferente. E os telemóveis têm baterias a lítio, hoje em dia o lítio polui imenso. E não vou entrar por aí, porque se eu vou entrar por aí, se vamos entrar então nas tais energias verdes,
supostamente não poluentes, elas são tudo menos não poluentes, nomeadamente os carros, a energia elétrica, que tem uma série de metais preciosos que, para se conseguirem, deterioramos o planeta Terra muito pior, provavelmente com a extração do petróleo, mas enfim. Isto partindo desta frase do livro, que todas as criaturas vivas estão ligadas e são dependentes umas das outras. Nós muitas vezes matamos animais simplesmente pelo prazer de matar. Uma formiga, só que tudo faz parte do ecossistema, tudo é necessário. Arlene, bem-vinda! Então, não era estranho, pois, que David acreditasse neste tipo de coisas, tal como no círculo da criação em que está tudo interligado. Era o seu modo de pensar, tal como era o do seu pai e tinha sido do seu avô. E isto também me leva a falar sobre a sistémica, não é? Na sistémica nós aprendemos mesmo isso, é que nós herdamos da nossa família o ADN, o DNA, não é? E no nosso DNA não vem só os átomos, as moléculas, vem energia. E na energia, o que é que está na energia? Estão sentimentos, estão emoções, estão feridas. Então imaginem o que é, nós recebemos de uma forma inconsciente as feridas, as mágoas, além de todas aquelas compostos biológicos que nos faz ter um cor de cabelo assim, uns olhos assados, nós recebemos as emoções dos nossos pais, da minha mãe e do meu pai. E o meu pai e a minha mãe receberam dos pais deles. E os pais deles receberam dos pais deles. Imaginem o que corre no nosso DNA, não é? Então tudo isto faz parte do sistema. Sistémico é isso mesmo, é o sistema. E o sistema, quando nós compreendemos isto, é tão maravilhoso que nós conseguimos perceber que às vezes basta um gatilho. E aquilo que nós não sabemos de onde vem também pode vir daí, de coisas que nós não vivenciamos, mas que os nossos antepassados vivenciaram. E nós agimos de determinada forma na sociedade também de acordo com aquilo que nos foi passado, com a história dos nossos antepassados. Então isto é extremamente engraçado. Então era o seu modo de pensar, tal como era o do seu pai e tinha sido o do seu avô. A irmã foi sepultada 3 dias depois, numa das extremidades do cemitério, logo a seguir à entrada. Naquele pedaço de terra não havia árvores e o sol ia fazer com que as ervas daninhas crescessem muito rapidamente. David tentaria controlar o seu crescimento, mas sabia que ia ser difícil. Sem dúvida, diz a Sónia, em relação aos antepassados, presumo. David tentaria controlar o seu crescimento, mas sabia que ia ser muito difícil. A escola e os serviços domésticos absorviam grande parte do tempo. Ainda assim, o facto de as ervas daninhas crescerem sobre o seu túmulo da sua irmã não era o que o preocupava, mas antes a sua localização. Ficava a apenas alguns metros da estrada de acesso ao cemitério. As pessoas iriam pisá-lo quando entrassem. E pior até, a estrada iria ser alargada um dia, talvez nos próximos anos, e o corpo da irmã teria de ser removido para um sítio mais conveniente, a fim de os Buicks e os Pontiacos poderem deslocar-se e permitir aos mais privilegiados visitar os seus entes queridos. Ora, os Buicks e os Pontiacos têm a ver com marcas de automóveis, não é? Vieram-lhe à memória os seus antepassados a serem levados das suas sepulturas e transportados para as instalações do Instituto de Simpson, a fim de os intelectuais poderem retalhar e esfuracar os seus restos mortais apenas para chegarem à conclusão que eram iguais a todas as demais criaturas. Os índios nunca haviam sido tratados com respeito. Todavia, e eu tenho que fazer aqui um parênteses, desculpem, os índios nunca haviam sido tratados com respeito. Reparem que nós, portugueses, em 1500,
algum antepassado nosso, não tão longínquo se calhar assim, foi ao Brasil. E quem é que vivia no Brasil? Também eram nativos índios. E violaram, devastaram a natureza, enfim, fizeram uma série de atrocidades. Hoje fomos os primeiros a desrespeitar os índios. Se calhar não fomos os primeiros, mas fomos alguns dos primeiros. Mas sim, fomos praticamente os primeiros. E então, muitos de nós, se calhar, e muitos daqueles que regressaram depois a Portugal e regressaram para a Europa, também trouxeram sangue índio, ok? Trouxeram também às gerações e gerações. Portanto, é bom que nós comecemos a olhar para as coisas que nós fizemos, porque tudo tem o seu retorno. Hoje em dia, nós temos imensos brasileiros a chegarem a Portugal. E o que é que nós fazemos? Nós tratamos mal. Mas é bom que nós saibamos e nos recordemos que os brasileiros são eles também, de algum modo, corre-lhes sangue índio nas veias, além do sangue português, além do sangue japonês, além do sangue italiano e de alemão, principalmente, que foram aqueles que mais chegaram ao Brasil. Portanto, é bom que nós possamos refletir, porque todo o ato tem toda a atitude tem uma consequência, todo um ato produz determinados efeitos. Então é bom que nós consigamos perceber que hoje nós estamos a fazer a mesma coisa numa outra forma, de uma forma, entre aspas, civilizada, mas estamos a fazer a mesma coisa. Portanto, aceitar que fazemos todos parte e que estamos todos ligados é de facto o primeiro princípio. E não é só com criaturas que não são seres humanos, não é? Que foi o exemplo que eu vos dei há bocado, mas também entre seres humanos nós estamos todos ligados, todos ligados. Alguns no nosso passado lá atrás nós estivemos ligados e vamos continuar ligados, é como uma teia de aranha, ok? Só que não sabemos onde é que começou o seu centro, mas a verdade é que estamos todos ligados. Ora, vamos cá ver, então. Os índios nunca tinham sido tratados com respeito, todavia este local era melhor que nada e, para além disso, era o que podiam pagar. O pai vendera o carro para fazer face às despesas do funeral. O jovem não conseguia perceber por que razão as coisas más pareciam acontecer sempre à sua família. Não queria que voltassem a dizer-lhe que a vida na reserva nunca fora fácil. Respostas simples como estas eram dadas por pessoas que tinham perdido a esperança. Dizermos, a vida nunca foi fácil. São pessoas que realmente perderam a esperança, que não percebem, não olham para a natureza e veem o quanto ela é abundante. Então, se tudo é abundante na natureza, nós também podemos ter uma vida abundante. É só uma questão de começarmos a mudar a nossa perspectiva. David não gostava desse tipo de pessoas. Ele amara profundamente a irmã, tal como tinha amado a mãe, que morrera 3 anos antes, quando ele tinha apenas 11 anos. E este ano fora extremamente difícil para David. Não acreditava que este ano fosse diferente. Sofrimento, tristeza e memórias vazias eram tudo quanto podia mostrar pelos seus defuntos. Depois começou a sentir-se deprimido. Com a depressão veio o medo de este estar a perder o autodomínio. E este sentimento era tão intenso que era como se estivesse de pé dentro do rio, com uma corrente fortíssima rodopiando à volta do seu corpo. Empurrava-o, enfraquecia-o, a seu tempo vencê-lo-ia. Esta espécie de força ganhava sempre. David sentia tremendas saudades da irmã. Sentia saudades dela por ser sua irmã e por ser a sua melhor amiga. Sentia saudades dela porque era adorada, porque ele adorava as coisas que ela fazia e dizia. E
Sem a irmã, os dias pareciam mais compridos, mais difíceis e mais negros que nunca. David tinha com ela uma afinidade especial. Ela tinha ajudado a criar as crianças mais novas da família após a morte da mãe e o rapaz acreditava que fora ela a responsável pela manutenção da união familiar. Haviam sido tempos muito difíceis para todos, no entanto, a sua força interior, durante esse período terrível, tinha animado David inúmeras vezes. Ela era a sua conselheira e a sua amiga. Estudava com ele e ensinava-lhe matemática de uma forma que o professor nunca conseguia. Jogava com ele diversos jogos, passeava, pescava com ele e contava-lhe histórias todas as noites. E agora estava morta. Desaparecera para sempre e David jamais voltaria a vê-la. Este pensamento fez-o chorar horas a fio. Sentava-se à beira do rio, olhava desinteressado as águas que deslizavam. Muitas alturas houve em que pôs a hipótese de saltar para dentro do rio apenas para acabar com tudo. Mal sabia ele que sofria do tipo de depressão mais grave e destruidor. Mantinha-o acordado durante a noite, consumia-lhe o coração e a alma e acabaria por levá-lo para a terra das trevas. Felizmente David não era o género de pessoa para suicidar. Era demasiado jovem para desistir da esperança. Mesmo que quisesse, não sabia se teria coragem. Havia, contudo, um motivo ainda mais importante para que não acabasse com a própria vida. A irmã nunca iria perceber esse facto. É verdade, e ele sabia que ela estava morta. No entanto, alturas havia em que a sentia com ele. Vivia, viva e cheia de energia. De facto, as pessoas não morrem. Enquanto nós formos vivos e nos lembrarmos e as trouxermos no coração, ninguém morre. Só mudam de estado. Só saem do estado físico material, mas as pessoas não morrem enquanto estão na nossa memória. Não sabia se estaria a imaginar, mas, de qualquer maneira, não deixaria de prestar a máxima atenção a este sentimento, que era, pura e simplesmente, demasiado profundo para ser ignorado. De manhã muito cedo e ao fim do dia, David quase que conseguia ouvir a irmã falar com ele, as suas risadas misturadas com os sons dos gorjeios dos pássaros e os seus sussurros bailando ao sabor do vento. Sentia no fundo do coração que ela estava a tentar comunicar com ele. Ao longo de muitos dias pensou nas razões que o levariam a isto, mas a depressão toldava-lhe o raciocínio. Mesmo assim, demorou quase 2 semanas a perceber que o que ela desejava de facto para ele era que fosse feliz outra vez. Felicidade. David queria ser feliz de novo. Ansiava ardentemente pelos sentimentos de paz e de satisfação na sua vida. A irmã tinha sido capaz de ultrapassar a dor quando a mãe deles morrera. Não podia ele fazer o mesmo também? Não sabia. David desejava ter a coragem que a irmã demonstrava muitos anos atrás. Sabia que não podia esperar que, de um momento para o outro, esquecesse tudo quanto lhe havia acontecido. Essas realidades ficariam para sempre com ele. Contudo, onde iria ele encontrar a força de que precisava? E mais importante ainda, como é que ele poderia voltar a ser feliz? Esta pergunta acordou-o uma manhã, acompanhou-o até à escola e ao longo das suas tarefas diárias e foi a última coisa em que pensou antes de adormecer. Como é que podia voltar a ser feliz? Isso era o que ele mais queria saber. A resposta valeria todas as pedras preciosas do mundo. Se houvesse uma maneira de voltar a ser feliz, ficaria a saber o significado da própria vida. Ser feliz é o significado da própria vida.
Mas mais importante ainda, poderia ele fazer o que a irmã desejava. Sim, conseguiria ele desvendar a resposta por si mesmo? Considerava-se um rapaz esperto, todavia não tão esperto quanto isso. Não tinha a certeza. A resposta tinha de vir de qualquer outro lado ou de qualquer outra pessoa. Mas quem é que seria capaz de lhe dar uma tal resposta? Talvez devesse falar com o meu AT. David chamava sempre AT ao pai, a palavra Lakota para pai, pronunciando-se Atai. E ele saberá o que fazer. Talvez devesse falar com o meu Atai e ele saberá o que fazer. À semelhança de todos os rapazes, David considerava o seu Atai um homem muito especial. Parecia agigantar-se acima de David, os ombros fortalecidos por uma vida inteira de trabalho. O seu Atai era um homem que mantinha a cabeça erguida, um homem que se respeitava a si próprio e todas as criaturas vivas. Havia um certo porte na maneira de se movimentar, uma força silenciosa que David ansiava compreender. Onde é que ele havia aprendido isso? O seu Atai não recebera uma educação convencional, nunca tinha estudado com os anciões da tribo e só aprendera a ler depois dos 20 anos. Estaria o seu pai a contar a verdade quando dizia que aprendera tudo aquilo que sabia com as estrelas cintilantes e com os raios dourados e quentes do sol? Ou teria encontrado a paz do coração e da alma sob a copa da árvore, onde frequentemente se sentava sozinho com os seus pensamentos? Escutava, de verdade, as almas dos seus antepassados nas brisas das planícies? David não sabia. Fosse como fosse, existia algo que, para além da sua sabedoria, que fazia com que David sentisse admiração quando se encontrava perto do seu Atai. Em resumo, o pai de David era feliz e a sua felicidade era algo que David nunca até então experimentara. Era uma compreensão e aceitação de si mesmo. Era uma compreensão e aceitação de si mesmo. Fixem esta frase. Um amor interior que irradiava de si em cada minuto da vida. Não importava se as coisas lhe corriam bem, nem isso dependia da forma como os outros o tratavam. Era como se nada que houvesse que pudesse desanimar. Eu não sei das horas, ainda posso ler mais um bocadinho, deixem-me ver só se... Eu creio que não vou acabar este capítulo. Não. Não. De todo. Vou só ler mais aqui um parágrafo. Está bem? O pai também possuía uma forma especial de olhar o mundo e de apreciar as pequenas coisas. Costumava sorrir quando ouvia os pássaros a chilrear logo aos primeiros alvores do dia. Costumava rir-se dos problemas que se lhe deparavam. Amava a vida, como toda a gente devia fazer, e gozava ao máximo. O jovem ansiava ser como ele. Digam-me, qual é a expectativa que vocês têm deste livro? Deixem-me só ver aqui uma coisa.
Tudo murchinho? Qual é a expectativa que vocês têm deste livro? Se calhar hoje parávamos aqui e continuávamos depois na próxima quarta-feira com esta leitura. De ser uma experiência excelente, porque adoro o tipo de escrita do Nicholas Sparks, e com este tema então espero que corresponda a essa expectativa, e acho que sim, acho que vamos fazer uma viagem muito interessante juntas. E é um livro muito fácil de ler, ao contrário do último que lemos, é um livro muito fácil de ler, é um romance que tem as coisas nas entrelinhas, mas estão lá. O que é que vocês hoje, desta leitura, porque isto é interessante nós debatermos aqui, se vocês quiserem entrar em direito e falar sobre o livro, daquilo que lemos hoje, eu fico muito feliz. É assim, o que é que hoje vocês conseguiram reter destas linhas que lemos? O que é que vos saltou? Qual foi o insight? O que é que reverberou para vocês? Eu sei que algumas pessoas já leram o livro, provavelmente há muito tempo atrás, tal como eu tinha pai os meus 20 e tal anos quando li este livro, portanto há quase um século. E com uma maturidade diferente. Mas hoje, o que é que reverberou? Se quiserem entrar, sejam bem-vindas, peçam para entrar no direito, eu tenho muito gosto em vos acolher. Se calhar é muito mais fácil se vocês entrarem. Deixem-me só ver aqui quem é que pediu aceitar. O que é que hoje levam daqui? Olá, Maria de Fátima. Ai, Soninha? Não. Maria de Fátima que entrou? Quem entrou? Sabem pedir para entrar no direito? Naquela... Eu nunca li... A Sónia está a dizer, eu nunca li e percebo que se trata de uma história com indígenas e para mim é muito interessante porque... Ups, estou para aqui a fazer as neiras. Se carregarem na câmarazinha podem entrar. Ok, pronto, eu não vou insistir. Quem quiser entrar é bem-vinda. Se quiserem dizer o que é que reverberou, para mim, a frase hoje para reter, na minha opinião, claro que vocês se calhar terão as vossas, mas para mim a frase hoje para reter é que todas as criaturas vivas estão ligadas e são dependentes umas das outras. Esta é a frase que eu hoje levo daqui. E vocês? Sou apaixonada pelas vivências indígenas que são cheias de significado.
essa frase faz a ligação com o todo. Deixem-me só ver. Ups, acho que sem querer mandei a Maria de Fátima à vida. Oh, valha-me Deus. Somos todos um, exatamente. Somos todos um. Ok, eu sem querer acho que cortei a Maria de Fátima. João Francisco, bem-vindo no final da live, mas é bem-vindo na mesma, poderá sempre assistir. E aproveito para fazer um comentário. Amanhã começa o Círculo de Mulheres. Agora, fechando, ficamos então na página 23 deste livro. Nesse Círculo de Mulheres, eu sei que algumas já estão no grupo, outras pessoas, é o Círculo de Cura, cura de feminino. E nesse Círculo de Mulheres, o que é um Círculo de Mulheres? É um espaço de cura, é um espaço de escuta, é um espaço em que podemos rir, podemos chorar, podemos partilhar e juntas, com a força de todas as mulheres, superarmos e transmutarmos as nossas feridas, as nossas dores. E todas as pessoas que estejam ou que não estejam a viver momentos mais complicados, que tenham momentos que não saibam muito bem aquilo que está a viver, que não faça a mínima ideia como pode mover ou mudar as coisas que gostaria, que tem questões que não tem tempo para si. Então, os círculos de mulheres e este círculo de cura do feminino tem por ideia ser um espaço de força, um espaço seguro, um espaço de conexão consigo mesma, um espaço de fala, um espaço de escuta, onde as pessoas podem, aquilo que é encontrar que é aquilo que é o bem mais precioso. E quem é esse bem mais precioso? Somos nós mesmas. Então é o espaço onde as pessoas se podem encontrar a si próprias. E o que é que acontece num círculo de mulheres? É um espaço em que nós vamos, com a escuta, com a partilha, nós vamos aprender a ressignificar as coisas, a ressignificar a história das nossas vidas, para que cada uma de nós possa construir aquela vida que deseja viver, para que cada um de nós possa ser feliz, que é o tema do nosso livro, não é? Uma viagem espiritual em busca da felicidade. Para que cada mulher possa ter autonomia, possa encontrar o seu propósito, e a escuta e a partilha e o apoio entre nós é uma forma de nós nos empoderarmos, tomarmos o nosso poder pessoal e nos empoderarmos da força que vem de cada uma de nós e a força que vem do grupo que for formado nesse círculo. Claro que vai ser um espaço sem julgamento, sem que a escuta e a partilha é um espaço que é feito sem julgamento, é feito com afeto, mas principalmente sem julgamento. E a história de uma pode ser a história de muitas de nós. A partilha de uma pode interferir com muitas de nós. E as pessoas podem me dizer assim, mas eu não tenho nenhuma questão para resolver. Ótimo, mas por que não participar? Obviamente que é um espaço de apoio, mesmo que julguemos que não temos nenhuma questão, a verdade é que a escuta é uma escuta terapêutica, é uma escuta que nós vamos fazer, e com a minha intervenção, com o meu auxílio, com o meu acolhimento. Portanto, é um espaço, ainda que inicialmente julguem que não têm, obrigada pelos coraçõezinhos, que não têm nenhuma questão, às vezes essa força
e a escuta dos outros faz-nos acordar para coisas que nós temos e que nem sequer sabíamos que tínhamos. Então é bom. Também as pessoas podem me dizer assim, eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar da minha vida, posso participar no círculo? Claro que sim. Ninguém tem que falar, ninguém é obrigado. Cada um vai falar quando quiser e como quiser. Ninguém é obrigado a falar. Portanto, é um espaço de tranquilidade, sempre sem julgamento. No fundo, é um espaço em que nós vamos cuidar das nossas questões emocionais, dos nossos olhares para nós mesmas. É um espaço onde nós vamos ser escutadas, é um espaço sem julgamentos, onde vamos sentir a força, a nossa força e a força de outras mulheres, onde vamos receber a minha escuta e onde vamos fazer vivências terapêuticas. E por isso é um espaço para, ao ouvirmos as histórias umas das outras, podemos ir para as nossas questões e também é juntas que nós conseguimos alcançar a cura, é juntas que nós ressignificamos as nossas feridas. Por isso eu deixo-vos aqui o convite. Eu creio que isto está nos grupos do WhatsApp. Eu amanhã, porque já só temos muito poucas vagas, temos salvo erro 1 ou 2 vagas, portanto eu amanhã vou fazer uma publicação muito breve sobre isso, pois a nossa primeira reunião há de ser já amanhã, dia 25 de novembro, às 21h15, e vai ser todas as quintas-feiras, não, minto, as quintas-feiras de 15 em 15 dias. Por isso deixo aqui o convite. Se quiserem, ainda há 2 vagas, mas são só mesmo 2 vagas, o resto já está preenchido. Ok? Um beijinho enorme, muito obrigada pela vossa presença e volto na quarta-feira para continuarmos a ler este livro. Obrigada Sónia, obrigada Ana Santiago, obrigada Marielo de Fátima, obrigada a todos aqueles que estiveram presentes e até quarta-feira. Fiquem bem. Beijinho, beijinho.